Boa tarde, meus amores. Vamos iniciar nossa aula com a correção da atividade da página 114, certo? Vamos lá. Complete o quadro com frações equivalentes às da primeira coluna. Veja o modelo. Então, tinha, né, a primeira coluna, 1/2, o modelo, 2/4. É isso? Aí eu tenho também 3/6, 4/8, 5/10, 6/12, 7/14. Segunda coluna, 3/9, 4/12, 5/15, 6/18, 7/21, certo? Terceira coluna, 3/12, 4/16, 5/20, 6/24, 7/28. E a quarta coluna, 6/9, 8/12, 10/15, 12/18, 14/21. Como foi que eu fiz essas frações equivalentes aqui? Porque você vai multiplicar aí por o mesmo número, certo? Olha, o primeiro, o exemplo, eu multipliquei por 2. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Certo? Aí, se eu for multiplicar por 2, 2 vezes 2 dá 4. É isso? Então, eu vou multiplicar por o mesmo número, o denominador e o numerador, para chegar às frações equivalentes. Tá? O mesmo número que eu multipliquei o numerador, eu vou multiplicar o denominador. 1 vezes 2, 2. Certo? 2 vezes 2, 4. Aí eu vou fazer novamente com 3. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Aí eu fiz aqui a outra fração, 3/6. Aí agora eu vou fazer com 4. 1 vezes 4, 4. 2 vezes 4, 8. Certo? Mesma coisa com 5. 5 vezes 1 vezes 5, 5. 2 vezes 5, 10. 1 vezes 6, 6. 2 vezes 6, 12. Então, 6/12. 1 vezes 7, 7. 2 vezes 7, 14. Então, ficou 7/14. Entenderam? Então, eu vou seguindo o modelo. Eu comecei a multiplicar com 2, depois com 3, com 4, com 5, com 6 e com 7. Então, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, certo? A questão 2. Complete as frações para que se tornem equivalentes. 4/6 é igual a 12/18. Por quê, tia? Porque eu multipliquei, né, por 3. 4 vezes 3, 12. 6 vezes 3, 18. Certo? Então, eu multipliquei aí por 3. A letra A do segundo, eu multipliquei por 3. 4 vezes 3, 12. 6 vezes 3, 18. Certo? Letra B. Eu multipliquei por 3 também. 2 vezes 3, 6. 5 vezes 3, 15. Letra C. O 4 eu multipliquei por 2. Então, aqui vai ser, na letra C, vai ser 4 vezes 2, 8. 5 vezes 2, 10. Letra D. Por 5. 5 vezes por 3. 5 vezes 3, 15. 15 abaixo vai ser 15, que multiplicado por 3 é igual a 45. E a letra E por 3 também. 5 vezes 3, 15. 8 vezes 3, 24. Certo?
Questão 3. Complete as frações equivalentes e, em seguida, represente-as preenchendo os retângulos adequados. Abaixo. 1/3. Você vai pintar quantos quadrinhos? 1, porque o numerador é o número que representa as partes pintadas. Então, o numerador é 1. Então, eu só vou pintar uma parte. Letra B. 2/6. Então, foi pintado aí 2. Então, é 2. Letra C. 4/12. Então, é 4. Tem 4 partes pintadas. Letra D. Tem 3 partes pintadas. Então, o numerador vai ser 3. Certo? 3/9. Quarta questão. Observe as partes pintadas e escreva as frações que equivalem a 2/4. Então, letra A. Qual a fração aí? 1/2. Porque tem 2 partes e foi pintada uma. Então, 2 é o denominador, que é a quantidade de partes divididas. E 1 é o numerador. Não é isso? Que foi as partes pintadas. 1/2. Letra B, 4/8. Letra C, 6/12. Letra D, 8/16. Certo? Quinta questão. Circule as frações equivalentes a 4/2. Quais são as frações equivalentes a 4/2? 4/6. 2/3. 12/18 e 8/12. Então, essas são as frações equivalentes de 4/6. Questão 6. Escreva V para verdadeiro ou F para falso. Para formar um inteiro, são necessários 4 quartos verdadeiro. 1/2 é equivalente a 4/8 verdadeiro. Quanto maior o algarismo do denominador, maior é a fração, falso. Para encontrarmos uma fração equivalente, devemos multiplicar ou dividir tanto o numerador quanto o denominador por números diferentes, falso. Tem que ser por números iguais. Para saber se duas frações são equivalentes, devemos ver se seus denominadores são primos, falso. Certo? Então, aí, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. Certo? Terminando aí, vamos para a página 116, onde tem simplificação de frações. Simplificar uma fração significa reduzir o numerador e o denominador através de uma divisão e assim obter uma fração equivalente. Dessa forma, divide-se o numerador e o denominador por um mesmo número natural, diferente de zero. Observe o exemplo. A fração 8/16 possui as seguintes frações equivalentes. 8/16 é igual a 4/8, porque eu dividi aí por 2, não foi? 8 dividido por 2, 4. 16 dividido por 2, 8. Entenderam? Então, já dividi aí por 2. Eu vou dividir pelo mesmo número, tanto o numerador quanto o denominador. Aí ficou 4/8. Não é isso? Aí eu vou dividir também pelo mesmo número. 4/8 dividido por 2 fica 2/4. 2/4 dividido por 2, 1/2. Eu tenho que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, diferente de zero. Certo? Então, aí no exemplo, foi dividido por 2. E chegou aí as seguintes frações equivalentes de 8/16. Certo? Até aí, deu para entender direitinho? Essas frações são formadas por números diferentes, porém possuem o mesmo valor proporcional. Observe. Aqui em cima temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. É a primeira fração. 16,
o denominador e 8 o numerador. Então, eu posso representar ela como 8/16, 4/8, 4/8, 2 quartos e 1/2. As frações podem ser simplificadas por partes. Observe o exemplo. 24, 36 aqui abaixo. O numerador 24 e o denominador 36. 24, 36 avos. 24 dividido por 2, 12. 36 dividido por 2, 18. Não é isso? Aí vamos novamente dividir. 12 dividido por 2, 6. 18 dividido por 2, 9. Aí eu vou dividir novamente. Agora vai ser por 3, porque por 2 não divide. É isso? No caso, o denominador. Então, como eu tenho que dividir pelo mesmo número, o 2 não divide o denominador aí, que é o 9. 6 dividido por 3, 2. 9 dividido por 3, 3. Então, ficou 2 terços, certo? Então, eu tenho que dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número. Não pode ser números diferentes, tem que ser pelo mesmo número e diferente de 0, certo? Você pode ainda simplificar a fração uma única vez. Para isso, é necessário identificar o máximo divisor comum aos dois termos. Observe o exemplo. 24, 36 avos. 24 dividido por 12 é igual a 2. E 36 dividido por 12 é igual a 3. Então, ficou 2 terços, certo? Eu dividi aí por 12. Máximo divisor comum dos dois termos. Então, o máximo divisor comum dos dois termos, do numerador e do denominador, é o 12. Então, eu dividi os dois números por 12, que foi igual a 2 terços, certo? Observe os outros exemplos de simplificação usando o MDC, certo? Máximo divisor comum. Aí temos abaixo 32 40avos. Eu vou dividir ele pelo máximo divisor comum entre os dois termos, que é o 8. Eu tenho que procurar, né, qual é o máximo divisor comum entre os dois termos. Lembrando que tem que ser o mesmo número para dividir os dois, tanto o numerador quanto o denominador. Então, aí no caso foi o 8, né? 32 dividido por 8, 4. 40 dividido por 8, 5. Então, o MDC entre 32 e 40 é 8. Abaixo a mesma coisa, 63, 81 avos. 63 dividido por 9, 7. 81 dividido por 9, 9. 7 nonos. 7 nonos. O MDC entre 63 e 81 é 9. Estão entendendo até aí? Então, eu tenho que dividir pelo mesmo número. Então, aí no caso, eu vou encontrar, né? Eu vou simplificar aí as frações usando o múltiplo divisor comum, certo? Dos dois termos. O máximo divisor comum. Então, qual é o máximo divisor comum entre os termos? Então, eu tenho que ver qual é o máximo divisor comum que eu posso dividir os dois termos, certo? E eu tenho que dividir pelo mesmo número. Abaixo a mesma coisa, o MDC entre 36 e 66. 36 dividido por 6, 6. 66 dividido por 6, 11. Então, ficou 6 11avos. O MDC entre 36 e 66 é 6. Após encontrar o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador, observa-se que a fração não tem possibilidade de ser simplificada. Ela recebe, então, o nome fração irredutível, porque não tem mais como simplificar ela, certo?
Veja esta fração. 5 nonos. Não é possível encontrar um número natural diferente de 1 que possa dividir tanto o numerador quanto o denominador. Observe outros exemplos de fração irredutível. 8 onzeavos, 7 quinzeavos, 9 trezeavos. Então, essas frações se chamam irredutível. Por quê? Porque não não é possível encontrar um número natural diferente de 1 que possa dividir tanto o numerador quanto o denominador, certo? Lembrando que tem que ser o mesmo número para dividir os dois. Então, quando não se encontra um número natural que possa dividir, diferente de 1 que possa dividir os dois, essa fração ela é chamada de fração irredutível, certo? Agora vamos para a atividade. Primeira, complete as afirmativas usando as palavras do quadro. Fração simplificada e fração irredutível. Na simplificação de uma fração, após encontrar o máximo divisor comum entre o numerador e o denominador e efetuar a divisão, o resultado se configura em uma fração o quê? Aí você vai colocar uma dessas duas aqui acima, certo? 28 dozeavos é igual a 14 sextos. 14 sextos é igual a 7 terços. Se configura em uma fração, aí coloca também uma das duas, certo? Lembrando lá que a tia acabou de falar, irredutível é aquela que não possui um número natural que divide os dois termos, diferente de 1, certo? 2. Simplifique as frações até torná-las irredutíveis. Siga o exemplo. Aqui está o exemplo acima. 12 16avos é igual a 6 oitavos, que é igual a 3 quartos. Então, eu vou dividir os números aí, não é isso? Para chegar até a fração irredutível, aquela que não divide mais. Não tem mais número natural que possa ser dividida, certo? Então, você vai fazer aí esses exemplos. Questão 3. Usando o maior divisor comum entre numerador e denominador, simplifique as frações abaixo. Siga o exemplo. A mesma coisa aí. O exemplo é 25 30avos. 25 dividido por 5 é igual a 5. 30 dividido por 5 é igual a 6. Certo? Vocês só vão dividir aí uma vez. Só vão simplificar uma vez. Lembrando que tem que dividir pelo mesmo número, tanto o numerador quanto o denominador. Certo? Aí vocês vão aí fazer a simplificação aí. Quarta questão. Os desenhos abaixo representam frações. Observe os desenhos e em seguida escreva as simplificações correspondentes a cada uma, certo? Vai fazer a fração e depois simplificar aí, corretamente. Primeiro faz a fração. Lembrando que o denominador, o número que está abaixo, denominador, é em quantas partes foi dividida, em quantas partes iguais foi dividida. Numerador, no caso do exemplo aí, as partes pintadas. Nunca esqueçam, numerador é o número que está em cima, denominador, o número que está abaixo, certo? Questão 5. Luísa, Vitória e Carol são sócias em uma loja de bombons. Sabe-se que todas têm a mesma parte na sociedade. Elas possuem as seguintes partes. Luísa, 1/3. Vitória, 2/6. Carol, 4/12. Você concorda que elas possuem a mesma parte na sociedade? Justifique. Aí vocês têm que ver se sim ou não e justificar, certo? 6. Luana comeu 6/12 de uma pizza. E Leandro comeu a mesma quantidade de uma pizza dividida em 6 pedaços, sabendo que as pizzas têm o mesmo tamanho.
Qual é a fração que representa a quantidade de pizza comida por Leandro? 6/12. Eu simplesmente vou fazer o quê? Vou simplificar. Você vai simplificar aí essa fração. Continuando, na página 121, vamos ver também hoje comparação de frações, certo? Leandro e Fagner foram à pizzaria. Cada um pediu uma pizza, que foi partida em 8 pedaços cada. Leandro já comeu 5/8, enquanto Fagner comeu 3/8. Ou seja, Leonardo comeu mais pizza que Fagner. Ao lado nós temos aí 5/8 é maior que 3/8. Não é isso? Sim. Então, Leonardo comeu mais pizza que Fagner. Não foi isso? Leonardo comeu 5/8 da pizza e Fagner comeu 3/8 da pizza. Não é isso? Então, Leonardo comeu mais pizza que Fagner. Observe as frações abaixo, certo? Temos aí, contando as partes divididas, 5. Então, temos 3/5 e 2/5. Não é isso? Podemos afirmar que 3/5 é maior que 2/5, pois entre frações com denominadores iguais e numeradores diferentes, a maior será aquela que apresentar o maior numerador. No caso aí, quando o denominador é igual, os denominadores são iguais, a parte maior é a que tem o numerador maior, não é isso? Na outro exemplo, 2/5 e 2/3. Podemos afirmar que 2/5 e 2/3 é menor, né? Podemos afirmar que 2/5 é menor que 2/3, pois entre frações com denominadores diferentes e numeradores iguais, a maior será aquela que apresentar menor denominador. Vejam aí que é o contrário. No caso aí, os denominadores são diferentes e os numeradores são iguais. Então, quando os numeradores são iguais e denominadores são diferentes, o maior, né, o maior será aquele que apresenta o menor denominador. É isso? Podemos afirmar que 2/5 é menor que 2/3, pois entre frações com denominadores diferentes e numeradores iguais, a maior será aquela que apresentar menor denominador. Não é isso? Certo. Então, quando entre frações com denominadores diferentes, o denominador o número que está abaixo for diferente, né, diferentes, e numeradores iguais, a maior será aquela que apresentar menor denominador. Então, no caso aí, qual é a que tem o denominador menor, né? 2/5 ou 2/3? 2/3, né? Tem um denominador menor. Quando as frações apresentam numeradores e denominadores diferentes, o primeiro passo é calcular o MMC entre os denominadores a fim de torná-los iguais, certo? Então, aí no exemplo, temos frações com denominadores e numeradores diferentes, não é isso? Então, qual é o passo? Calcular aí o MMC para que torne essas frações iguais, certo? 4/6, 1/3 é igual a 4/6,
que é maior que 2/6, certo? Então, é só calcular o MMC entre os denominadores. Eu vou calcular o MMC de 6 e de 3, certo? Para mim obter aí qual e tornar eles iguais, certo? Então, eu vou calcular o MMC de 3 e o MMC de 3 e de 6, para me torná-los iguais, certo? Agora vamos para a atividade. Escreva 3 frações menores que 8/7, certo? Então, vocês vão escrever 3 frações menores que 8/7. 2. Represente 3 frações maiores que 3/10. Número 3. Qual é a quantidade maior? 3/4 quilos de peixe ou 2/3 quilos de peixe? Aí vocês vão falar qual é o maior aí, certo? Lembrando que essa fração aí, os denominadores e os numeradores são diferentes. Então, você vai fazer o quê? Vai calcular o MMC de 4 e de 3, certo? Na questão 1 e na questão 2, lembrando que vocês irão fazer frações, escrever frações, e o denominador permanece o mesmo, vocês só vão modificar aí os numeradores, certo? Quarta questão. Escreva as frações abaixo em ordem crescente, usando o sinal de menor que, certo? Então, vocês vão colocar aí as frações em ordem crescente, do menor para o maior. Exemplo, vai dar um exemplo para vocês. Como vocês observam aí, todos os denominadores são iguais, não é isso? Os numeradores são diferentes. Então, você vai colocar em ordem crescente, do menor denominador, do menor numerador até o maior, certo? Sendo que aí o denominador é igual. Então, você só vai observar os numeradores. Exemplo, qual o menor aí? 1/9. Então, 1/9 é o primeiro. 1/9 é menor que. Aí vai colocando em ordem crescente, certo? Questão 5. Escreva as frações abaixo em ordem decrescente usando o símbolo maior que, forma decrescente. Como é que se escreve na forma decrescente? Do maior para o menor. Forma crescente, do menor para o maior. Decrescente, do maior para o menor. Usando aí o símbolo, certo? Lembrando que aí, nesse exemplo, os numeradores são iguais e os denominadores são diferentes, ok? Então, faz aí essa atividade, só é até a quinta questão. Qualquer dúvida, falem com a tia, tá bom? Olhem os exemplos, releiam os exemplos novamente, que aí vocês vão conseguir entender, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Tchau e até amanhã.